socialismo deixará de repelir o espírito como fator antirrevolucionário. Possuindo um novo idealismo espiritual, as massas terão diante de si um horizonte renovado e mais amplo, para chegarem à meta de suas reivindicações sociais. Entretanto, o que urge fazer, é declarar em toda parte que o espiritismo não é um produto da sociedade materialista e burguesa, com a finalidade de adormecer a consciência progressista dos povos. O que agora se faz necessário é anunciar a nova consciência social e espiritual, que virá ao mundo por meio da filosofia espírita. É preciso esclarecer que o espiritismo é a continuidade histórica do cristianismo e que a sua aspiração é realizar no presente o que fizeram os primeiros cristãos na luta contra o ódio, contra o mal e contra a injustiça. É de esperar que com o espiritismo não se repita o que aconteceu com o ideal cristão, ao converter-se em religião do Estado. Se a doutrina espírita se transformasse numa aliada do poder temporal, poderíamos dizer que estávamos diante de um novo fracasso do cristianismo. Entretanto, é de supor que essa mesma experiência histórica sirva para impedir um novo fracasso espiritual do homem. Desta vez, o novo espírito do cristianismo, consubstanciado no espiritismo, permanecerá fiel ao seu destino superior. A obra de redenção humana será cumprida, não obstante a orientação conservadora que ainda prevalece num setor do pensamento humano. Capítulo 16. A abolição da luta de classes não é tarefa exclusiva do socialismo. O conceito de propriedade privada, de qualquer ponto de vista que o consideremos, está em contradição com a dinâmica evolucionista da filosofia espírita. Nem mesmo justificando-o como uma falta de evolução espiritual dos povos, o conceito de propriedade é admissível, pois a sua aceitação implicaria o reconhecimento de um sistema social em que o mais forte se imporia impiedosamente ao mais fraco. O socialismo não é somente uma bela expressão da cultura humana, é, sobretudo, a resposta a uma necessidade da evolução espiritual alcançada pela civilização. O sistema de propriedade privada representa um estado social condizente com o passado da humanidade, na fase em que o homem ainda ignorava a realidade de seu crescimento espiritual, em consequência de sua evolução palingenésica. Esta lei, eminentemente progressista e criadora, transformará e renovará os sistemas sociais, ao revolucionar as condições íntimas dos espíritos. Por isso dizemos que a nova revolução socialista se realizará, ao mesmo tempo, externa e internamente. É assim que surgirá um tipo de sociedade em que as normas morais serão protetoras e condenarão toda forma de privilégio social. A reencarnação, ou lei palingenésica, não justificará jamais, como ainda se pretende, as desigualdades sociais. A lei de causalidade espiritual ou existencial não determina as formas de sociedade, pois o destino individual do homem carece de força histórica para estabelecer um regime social baseado no sistema de propriedade privada. Além disso, o socialismo não é uma questão de ditadura do proletariado nem de imposição estatal. O socialismo é o resultado de uma avançada evolução mental e espiritual dos indivíduos que, de um sistema social privado e egoísta, nos faz passar para outro, de tipo coletivo e fraternal. Quer dizer que o socialismo não é a consequência de uma ditadura, o que seria encará-lo unicamente do ponto de vista político, esquecendo-nos de sua natureza ética, científica e filosófica. A lei de renascimento origina destinos individuais, mas não poderá jamais determinar sistemas sociais. Os sistemas ou formas de convivência social, estabelece-os a ciência da sociedade, elaborada pelos mais brilhantes espíritos. Mas disso a querer ligar a situação imperfeita de um indivíduo a um sistema social imperfeito torna-se ilógico e não corresponde às leis do pensamento evolutivo. A lei de igualdade é facilmente reconhecida e aceita pelo pensamento filosófico, tanto mais que é uma resultante do desenvolvimento e da evolução espiritual, através da lei natural da palingenesia. Aspirar, portanto,
Há uma sociedade sem classes, não é um anseio exclusivamente socialista e comunista. Podemos admitir que é também a consequência de um engrandecimento moral da alma humana. Vale dizer que, do ponto de vista espírita, podeis aspirar ao estabelecimento da lei de igualdade, levado somente por uma razão filosófica. O socialismo, que antigamente era aceito como um fenômeno exclusivamente político, é agora um postulado moral e filosófico que emana, por assim dizer, da própria alma dos indivíduos. Daí se conclui que o Estado sem classes sociais, concebido pela filosofia espírita, surge ao revés da concepção materialista, manifesta-se de dentro para fora, o que nos mostra que o sistema socialista não é somente um fenômeno político, mas a consequência de um estado de compreensão da fraternidade humana e espiritual, atingido pelas almas altamente evoluídas. De acordo com esta visão evolucionista do indivíduo, não se pode afirmar, como fazia a mentalidade conservadora, que haverá sempre ricos e pobres, pois se isto fosse certo teríamos que afirmar, com o mesmo critério, que sempre haverá bons e maus na humanidade. Sabemos, pelo contrário, que a evolução tudo transforma, e que o sistema social, com todo o conjunto espiritual e humano, evolui para melhores condições, já que nada permanece definitivamente fixo na natureza e na história. A evolução palingenésica do homem permite-nos supor que a ordem social avança rumo a condições em que o socialismo se torna uma realidade fraterna, e em que a propriedade privada se torne realmente propriedade coletiva. Essa razão por que o espiritismo não poderá justificar nem aceitar os tipos de economia social baseados no espírito de posse. Quando a riqueza econômica é de caráter privado, é porque está viciada pelo egoísmo e pelo exclusivismo individualista. Basta encararmos bem o problema e veremos que o que se considera propriedade privada não tem realidade física nem espiritual. Comprovaríamos que a vida humana passa inteligentemente do privado para o coletivo, isto é, do regime capitalista para o regime socialista. As coisas físicas terão caráter privado enquanto o homem puser o seu espírito na dependência delas, procurando um meio de se firmar no mundo. Mas quando reconhecer que a sua estada na terra depende mais dos valores morais e espirituais que das coisas físicas, então o homem socializará a ordem econômica e repelirá o sistema de propriedade capitalista. Reconhecerá, assim, que unicamente a propriedade coletiva poderá beneficiá-lo, libertando do egoísmo e da usura individualista. De acordo com a filosofia espírita, a evolução espiritual, pura e real, realiza-se sem ligação alguma com os instrumentos terrestres. O espírito trabalhará por meio deles, mas seu único dono será a sociedade, pois bastaria aparecer o menor desejo de posse sobre as coisas para que o normal desenvolvimento de sua evolução se perturbasse. O espírito compreenderá que a propriedade, por pequena que seja, tem sua origem na pequenez moral do indivíduo. Saberá ainda que um ser superior pensará sempre no todo e nunca na parte. Chegará a compreender que a propriedade privada se relaciona com o pequeno e se circunscreve ao mundo, enquanto a propriedade coletiva se vincula no grande e extenso, bem como na concepção cósmica da filosofia espírita. O capitalismo, por seu egoísmo moral, crê que este mundo é o único a dominar o universo. Ao contrário, o socialismo, espiritualizado pelo ideal espírita, apresentará ao espírito milhões de planetas girando pelo espaço. Porque o privado é próprio dos sistemas individualistas, enquanto o coletivo se liga facilmente à realidade, que nos apresenta a pluralidade dos mundos habitados e a doutrina das vidas sucessivas. Acreditamos que a transformação social resulta iniludível frente à teoria da evolução espiritual. Em consequência, ou o espírita se converte em socialista no plano econômico, social e político, ou será um opositor da linha ascendente da evolução geral da humanidade. Se ficar ao lado do progresso, auxiliará o espírito do futuro nas transformações que este vai realizando.
A verdade é que o evolucionismo espírita não poderá submeter-se a nenhuma concepção conservadora ou misoneísta, já que para ele tudo avança, muda e se aperfeiçoa incessantemente. O próprio homem é um ser que evolui sem parar, tanto na vida presente como através das múltiplas existências que terá de viver. Em tudo e contudo, pois, irá para diante, seguindo a poderosa lei de evolução, que transforma tanto os indivíduos em suas ideias e caracteres, como os povos em suas concepções ideológicas e em seus sistemas sociais. A lei de igualdade, como consequência da lei palingenésica, não deixará de manifestar-se pelo fato de existirem destinos individuais a serem cumpridos. O destino individual não representa nem determina os sistemas sociais, pois, se assim fosse, teríamos de aceitar para sempre o sistema capitalista no mundo. Não obstante, dentro da própria lei de igualdade, fator revolucionário que institui o socialismo na Terra, podemos admitir a desigualdade, mas esta será sempre de caráter individual e nunca de natureza social. A igualdade responde ao lógico e ao natural, e para ela marcham o homem e a sociedade, repelindo continuamente todo intento de desigualdade econômica, por considerá-la um obstáculo moral na ascensão progressiva dos espíritos. Por último, é preciso levar em conta que o ser é uma essência impessoal e que, por isso mesmo, nada poderá aderir de temporal à sua natureza individual. Se deseja avançar no caminho de sua evolução, deverá despersonalizar-se totalmente, enriquecendo seu mundo interior imortal com sutis e variadas emoções estéticas, espirituais e religiosas, pois elas se fixarão em seu perispírito e se transformarão em faculdades superiores do espírito. O ser é uma essência livre, provém do mais profundo e avança para o mais sublime da divindade. Por conseguinte, todo verdadeiro homem livre e progressista deverá encarar os bens econômicos como um depósito que a sociedade lhe concede, para com ele contribuir em favor do aperfeiçoamento da comunidade, mas de maneira alguma se erigirá em proprietário do depósito social, já que para ele todo valor econômico só pertencerá ao patrimônio comum da sociedade. Capítulo 17. O conceito espírita de propriedade perante os pais da Igreja. A única propriedade individual e privada, para a filosofia espírita, são os valores morais, intelectuais e espirituais do ser. Esses valores são inseparáveis do espírito e aumentarão à medida que sua evolução atinja a maior altura moral, convertendo-se em faculdades inalienáveis do ser. Mas essa forma de propriedade será espiritual e nunca material. Por isso, os grandes seres foram sempre impessoais e não tiveram esse egoísmo pernicioso que mantém viva na alma a ânsia de propriedade privada. Vejamos como pensavam, a respeito, alguns dos pais da Igreja. Em boa justiça, dizia São Clemente, tudo teria que pertencer a todos. Foi a iniquidade que produziu a propriedade privada. Santo Ambrósio acrescentava: Deus criou todas as coisas com o fim de serem desfrutadas por todos e para que a terra fosse propriedade comum de todos. A natureza criou, pois, o direito de comunidade, e foi a usurpação que produziu o direito de propriedade. Por sua parte, São Gregório, o Grande, disse: A terra é comum a todos os homens. É em vão, pois, que se julgam inocentes aqueles que se apropriam, para si sós, dos bens que Deus fez comuns, porque, ao não repartirem com os outros o que receberam, se fazem homicidas. São Jerônimo escreveu: Com razão é que o Evangelho chama os bens da terra de riquezas injustas, pois que não tem outras fontes senão a injustiça dos homens, não podendo pertencer a uns, senão diante da ruína de outros. A opulência é sempre o produto do roubo, se não foi cometido pelo atual proprietário, ou foi por seus antepassados. São Basílio diz taxativamente: O rico é um ladrão. Acaso não é ladrão aquele que usa para si só o que recebeu para ser divulgado e distribuído?
Se chamamos ladrão ao que rouba um vestido, devemos chamar de outro modo ao que, podendo, sem prejudicar-se, vestir um nu, entretanto o deixa nu? São João Crisóstomo declarou: o que podeis guardar para vós é simplesmente necessário. Tudo mais pertence ao pobre, é sua propriedade e não vossa. O rico é um usurpador. É necessário que reine certa igualdade, dando-se uns aos outros o supérfluo. Seria preferível que todos os bens estivessem em comum. O próprio Leão XIII, em sua famosa encíclica De Rerum Novarum, ao tratar das condições dos operários, dizia: todos os bens da natureza, todos os tesouros da graça, pertencem em comum e indistintamente a todo o gênero humano. A tudo isto devemos acrescentar o pensamento de Jesus, quando disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Esta sentença do Nazareno é a melhor condenação à propriedade privada, do ponto de vista cristão e escatológico. Efetivamente, se considerarmos o conceito palingenésico da evolução sustentado pelo Espiritismo, veremos que sua doutrina jamais justificará o sistema de propriedade privada. Para a moral espírita, todo objeto considerado de propriedade individual está indicando que não compreendemos ainda a natureza impessoal do objeto, e que a nossa vontade está sujeita às influências da ambição. Por isso é que a doutrina da propriedade está em conformidade com os espíritos pouco evoluídos. Em compensação, homens espiritualmente adiantados renunciam a qualquer posse privada, são incapazes de se apoderarem de qualquer coisa material, cuja posse perturbe a harmonia da evolução coletiva. Contudo, existe ainda muita gente que se diz espírita ou espiritualista e aceita essa espécie de chaga moral, que é a propriedade privada. Alguns a repelem ligeiramente, mas a levam arraigada em suas convicções sociais, porque ainda participam do atual sistema de coisas. Além disso, porque sentem grande prazer com a posse dos bens materiais que, entretanto, os coloca na escala moral do tipo materialista. Psicologicamente, podemos afirmar que a teoria da propriedade individual se enquadra perfeitamente no conceito materialista da vida, especialmente se recordarmos que essa teoria tem sua origem no instinto de conservação. Esse instinto encontra-se muito desenvolvido nos indivíduos que se atemorizam com a ideia do nada definitivo do ser, daí concluir-se que a propriedade é para eles uma tábua de salvação, diante do perigo de aniquilamento total do indivíduo. Em seu caráter intrínseco, a teoria da propriedade individual é a resultante de uma concepção materialista da vida, razão por que nunca poderá ter um sentido espiritualista e muito menos espiritista. O advento do socialismo livrará o homem da moral materialista e capitalista. Se é certo que, para o espiritismo, o socialismo é antes de tudo um fato de caráter ético, não obstante isso, seu advento através da ação política e social marcará uma etapa útil para o progresso do gênero humano, progresso que permitirá ao homem desfrutar de uma verdadeira libertação espiritual e econômica. As diversas etapas já percorridas pela democracia indicam-nos que sua marcha culminará no socialismo, já que sem sua implantação será impossível o advento de uma verdadeira era democrática. É necessário relembrar que a democracia será a nova estrutura social dentro da qual se produzirão as futuras encarnações de espíritos. Esse novo estado social permitirá ao ser considerar-se liberto de toda a influência possessiva e conservadora, produzindo-se assim um tipo de evolução espiritual que terá consequências revolucionárias, criando condições para reconhecer-se o espiritismo como a ciência da verdade da vida. A realidade democrática nos mostrará que a revolução social do socialismo correrá paralela com a revolução espiritual do espiritismo. Deste modo, a autêntica revolução será integral, serão modificadas as formas sociais, simultaneamente com as concepções espirituais. E assim se poderá afirmar que a sociedade e o espírito se corresponderão reciprocamente,
e que a evolução se produzirá tanto na habitação como em seus habitantes, segundo dizia Kardec. Einstein e o socialismo. É chegada a época das transformações gerais. Nada do que existe, tanto material como espiritual, permanecerá sem receber os impactos da evolução. A transformação que se vem operando na ordem humana leva o homem a novas estruturas sociais e as mudanças mentais que lhe permitirão desenvolver outras formas de consciência social e espiritual. A proclamação da Revolução Francesa, baseada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, será cumprida inexoravelmente, ainda que as forças contrárias ao progresso queiram opor-se ao seu avanço. É necessário reconhecer que a liberdade, a igualdade e a fraternidade estão se desenvolvendo gradativamente em todos os povos da Terra, graças à ideia do socialismo. É evidente que tudo se socializa, porque tudo se aproxima entre si. Já não existe afastamento entre homens e povos, uma concentração recíproca unifica os espíritos, sendo esse o fator primordial que Ponto afirmará, incoercivelmente, a ideia socialista e espírita das consciências. O próprio cristianismo está coadjuvando o advento do socialismo mediante seus postulados de amor e fraternidade. As instituições conservadoras se desmoronam ante o avanço das novas ideias. O homem anseia por novos horizontes, quer viver usufruindo dos bens da natureza e por isso se rebela contra a desigualdade e contra aqueles que se apoderam impiedosamente da riqueza social. Dessa maneira, só permanecerão as ideias e as instituições progressistas. Os reacionários e os misoneístas já terminaram sua missão. Agora, diz Kardec, vão agitar-se as entranhas da humanidade. E isso quer dizer que a evolução espiritual chegou a um nível tão importante, que o homem já não se conforma com as instituições conservadoras e as ideias do passado. O ideal espírita se mobiliza sincronicamente com o ideal socialista. As forças do espírito estão elaborando um novo sistema de vida social, que irá desembocar nas realidades fraternais do cristianismo. A economia está sendo encarada, cada vez mais, como um fator coletivo que deverá beneficiar a todos por igual. O espírito humano entra num período de civilização cultural que está transformando, radicalmente, tanto as formas sociais como as espirituais. O progresso invade uma nova região da sociedade da espiritualidade. As formas anacrônicas são abandonadas por formas novas que se ajustam ao grau de evolução alcançado pelo homem. O próprio Albert Einstein, que se afastava inteligentemente de todo o extremismo estéril e infecundo, inclinou-se para o socialismo, como fizeram os maiores espíritos que passaram pela humanidade. Vejamos o que escreveu, num artigo intitulado Por que o socialismo? É desejável que um profano em matérias econômicas e sociais expresse o seu ponto de vista a respeito do socialismo. Minha opinião é afirmativa, por um certo número de razões. Inúmeras vozes afirmaram, há algum tempo, que a sociedade humana atravessa uma crise e que sua estabilidade se encontra gravemente afetada. Esta situação apresenta a seguinte característica: os indivíduos se sentem diferentes e até mesmo hostis, com respeito ao grupo, grande ou pequeno, ao qual pertencem. A fim de ilustrar minha opinião, permitam-me relatar uma experiência pessoal. Discutia eu recentemente sobre a ameaça de uma nova guerra com um homem inteligente de bons sentimentos, expressando-lhe meu temor de que um novo conflito pusesse seriamente em perigo a própria existência da humanidade. Fiz-lhe notar que somente uma organização supranacional ofereceria no caso uma proteção suficiente. Em resposta, o visitante me disse, com toda calma, é o senhor tão profundamente contrário ao desaparecimento da raça humana? Estou certo de que há 100 anos ninguém emitiu, com tanta tranquilidade, uma expressão dessa natureza. Ela reflete a posição de um homem de qualidade que se tem esforçado em vão para conseguir um equilíbrio interior e que perdeu mais ou menos a esperança de consegui-lo. É a expressão da solidão, do isolamento que tantos dos nossos contemporâneos sofrem.
Qual a causa disto? Como sair disso? Se é fácil fazer estas perguntas, difícil é respondê-las com alguma certeza. Devo, entretanto, tratar de fazê-lo, do melhor modo possível, embora tendo consciência de que nossos sentimentos e nossos esforços sejam frequentemente contraditórios, obscuros e dificilmente traduzíveis em fórmulas simples. Todos os seres humanos, seja qual for sua posição na sociedade, sofrem atualmente deste processo de deteriorização. Prisioneiros, sem que o saibam, do seu próprio egoísmo, sentem-se inquietos, solitários e desprovidos do puro e simples prazer de viver. O homem não pode encontrar sentido para sua vida, por breve e perigosa que seja, a não ser consagrando-se à sociedade. A anarquia econômica da sociedade capitalista, tal como existe hoje, constitui, a meu ver, a fonte real de todo o mal. Vemos diante de nós uma comunidade de produtores cujos componentes se digladiam, continuamente, para despojar-se uns aos outros dos frutos do trabalho de todos. E isto, não com o emprego da violência, mas geralmente com a observância leal de regras legalmente estabelecidas. A este respeito, é importante não perder de vista que os meios de produção, isto é, a inteira capacidade produtiva necessária para a produção dos bens de consumo e dos bens suplementares de equipamento, podem ser, e de fato são, legalmente submetidos à aprovação privada. Por uma questão de clareza, chamarei doravante por trabalhadores a todos aqueles que não compartilhem da propriedade dos meios de produção, ainda que isto não corresponda a um uso normal do termo. O proprietário dos meios de produção está em posição que lhe permite comprar o poder de trabalho do operário. Utilizando os meios de produção, o trabalhador produz bens novos, que se tornam propriedade do capitalista. O ponto essencial deste processo é a relação entre o que o trabalhador produz e a remuneração que percebe, fazendo-se as duas estimativas em termos de valor real. O contrato de trabalho é feito na base do que o trabalhador produz e não está determinado pelo valor real dos bens que ele produz, mas por suas necessidades mínimas e pelas necessidades dos capitalistas em força de trabalho, segundo o número de trabalhadores que procuram emprego. É importante compreender que, até em teoria, a remuneração do trabalhador não está determinada pelo valor de sua produção. O capital privado tende a concentrar-se em algumas mãos, em parte por causa da competição entre os capitalistas, e em parte porque o progresso tecnológico, mais a divisão de trabalho, estimulam a formação de grandes unidades de produção, em prejuízo das menores. O resultado deste processo é o aparecimento de uma oligarquia do capital privado, cuja enorme potência não pode ser eficazmente posta em xeque, nem sequer por uma sociedade política democraticamente organizada. A verdade disto aparece na escolha de membros para as assembleias legislativas, por partidos políticos que são abertamente financiados, ou influenciados de qualquer outra maneira, pelos capitalistas privados. Estes últimos, tendo em vista os seus objetivos práticos, afastam o operariado do legislativo. Disto resulta que os representantes do povo não protegem suficientemente os interesses dos setores menos favorecidos da população. Além disso, nas contradições existentes, os capitalistas privados controlam irremediavelmente, de maneira direta ou indireta, as principais fontes de informação, a imprensa, o rádio, a educação em geral. É, pois, extremamente difícil, e quase sempre completamente impossível, que o cidadão individual chegue a conclusões objetivas e possa fazer uso inteligente de seus direitos políticos. A situação que prevalece numa economia baseada na propriedade privada do capital, por conseguinte, caracteriza-se por dois princípios essenciais. Primeiramente, os meios de produção estão submetidos à propriedade privada e os proprietários dispõem deles como quiserem. Logo, o contrato de trabalho é livre. Seguramente,
Não existe sociedade capitalista pura, na qual a aplicação desses princípios seja integral. Em particular, devemos salientar que os trabalhadores, através de longas e amargas lutas políticas, conseguiram obter uma forma melhorada do contrato de trabalho livre, ao menos para certas categorias. Mas, considerada em geral, a economia de nossos dias não difere essencialmente do capitalismo puro. A finalidade da produção é o lucro e não a utilização dos bens. Prevê-se apenas que todos os homens capazes e desejosos de trabalhar deverão ter possibilidades permanentes de encontrar emprego. O trabalhador vive, assim, no temor permanente de ser despedido. Quando os trabalhadores ficam sem trabalho ou são mal remunerados, não provendo a um mercado rendoso, a produção de bens de consumo diminui e provoca grandes misérias. O progresso tecnológico acarreta, frequentemente, uma exacerbação da falta de trabalho em vez de aliviar o peso individual do trabalho coletivo. A persecução de vantagens, somada à competição entre capitalistas, provoca a instabilidade no acúmulo e utilização do capital, que por sua vez conduz a graves depressões. A competição ilimitada acarreta ainda um grande desperdício de trabalho, além desses males já mencionados, que afetam os indivíduos em sua consciência social. O capitalismo estropia os homens. Nisto se enraiza, em minha opinião, o maior dos males que ele comporta. Todo o nosso sistema educativo sofre com isso. Inculca-se no estudante uma atitude exageradamente competitiva, levando ao culto de êxitos adquiridos, com vistas à sua futura carreira. Estou convencido de que não existe mais do que um meio de eliminar estes aflitivos males, é o estabelecimento de uma economia socialista, acompanhada de um sistema educativo orientado para fins sociais. Numa tal economia, os meios de produção pertenceriam à própria sociedade e seriam utilizados de um modo planificado. Uma economia planificada, ajustando a produção e as necessidades da comunidade, distribuiria o trabalho entre todos os indivíduos aptos e garantiria os meios de uma existência decente a cada homem, a cada mulher, a cada criança. A educação, além da sua função de promover as capacidades individuais inatas, procuraria desenvolver o sentimento das responsabilidades, com respeito ao próximo, em lugar de glorificar, como faz atualmente, o poder e o êxito. Não obstante, é necessário recordar que uma economia planificada não é ainda o socialismo. Uma economia planificada pode muito bem ir acompanhada do avassalamento completo do indivíduo. É aí que a realização do socialismo reclama a solução de certos problemas sociopolíticos extremamente difíceis. Como lutar contra a excessiva concentração da potência política e econômica e impedir que a burocracia adquira um poder exagerado. Como assegurar a proteção dos direitos do indivíduo e oferecer com isso um contrapeso democrático à onipotência da burocracia. O esclarecimento das finalidades e dos problemas do socialismo apresentam-se como de máxima importância no período de transição que vivemos. Como se vê, Albert Einstein colocou, nesse trabalho, a necessidade de instituição do socialismo como uma solução para os grandes males econômicos e morais que afligem os povos. Convém advertir que se um sábio como ele, ao preferir o tipo de sociedade socialista, não o fez, seguramente, por ambições políticas, mas porque viu no socialismo a única maneira racional de se dar ao homem um destino superior. Posição dos intelectuais espíritas. Muitos são os escritores espíritas que esboçaram uma sociologia espírita e socialista. Entre eles, podemos citar, na América do Sul, a Manuel Navarro Murilo, Crinfortes de Nínive, Mariano Ruth Sinué, Colombo, Félix Navarro, Victor Oscar Y Lazaga, Cosme Marinho, Felipe Senilosa, Manuel Fraseara, Manuel B. Aguilera, Bernabé Moreira, Armando Vossi, Felicíssimo Lopes, Francisco Urgel, Refúgio Eli Gonzalez, J. Herculano Pires,
Deolindo Amorim, S. Paz Bazufo, Manuel S. Porteiro, Santiago Aboceiro, Hugo R. Nali, Adane Zola, e no Velho Mundo a Remo Feidi, Gabriel Gobron, Luiz Forcade, Giovanni Hoffman, M. Godil, Paul Boudier, e outras eminentes figuras que algum dia serão dadas a conhecer como forjadores do socialismo espírita. No movimento teosófico, Helena P. Blavatsky já falava, em sua época, do que ela chamava socialismo de amor, com o qual quis significar que o homem espiritual não pode ser outra coisa senão coletivista, se na realidade quiser fundar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, de credo, de sexo, de casta ou de cor. Annie Besant, que foi presidente da Sociedade Teosófica Mundial, no seu livro A Nova Civilização, ao referir-se às questões econômicas, entre outras acertadas opiniões, destacou o seguinte: se o socialismo se estabelecesse aqui, se a terra inglesa pertencesse ao povo inglês, se todas as coisas de primeira necessidade importadas pela nação pertencessem a ela, se todas as grandes empresas fossem nacionalizadas, de modo que ninguém nascesse na Inglaterra sem se beneficiar desta terra chamada terra natal, poderíamos prever um tempo em que as nações viriam que sua felicidade reside na paz, no trabalho e na abolição das barreiras separatistas, para que as fronteiras já não tenham necessidade de ser vigiadas. Tudo isto nos indica que, no novo espiritualismo que se deduz da filosofia espírita e das demais correntes espirituais, como a teosofia, a antroposofia, a Rosacruz e o ocultismo em geral, deveria ser posta de manifesto a essência socialista de seus ideais, pois que, do contrário, estarão secundando, como já o fizeram em outras oportunidades, a reação conservadora e materialista. É preciso considerar, sempre que se fala de socialismo nos meios espíritas e espiritualistas, que não se trata de fazer política, nem de levar o espiritismo ao campo político. Pensar assim é desconhecer o socialismo como uma filosofia da sociedade, que tem a missão de encarar os fenômenos sociais e considerá-los nas suas grandes contradições, como os fatores causadores daquilo que se denomina a luta de classes. O socialismo, como filosofia da sociedade, analisa o fundamento das desigualdades sociais e revela-nos que a sua origem está na má distribuição da riqueza econômica, fato este que determina as enormes complicações sociais e os inevitáveis choques entre ricos e pobres. Este fenômeno social não possui somente um aspecto político, mas relaciona-se com o sentido de justiça, logicamente inerente a todos os espíritos altamente evoluídos. Toda injustiça social choca-se, pois, com a sensibilidade moral dos homens mental e espiritualmente evoluídos, e essa posição é que nos obriga a encarar as contradições do sistema capitalista e materialista sobre o qual se funda a sociedade, para tratar de reformar esse sistema, que em nada facilita a evolução espiritual, e para evitar dores e penúrias, que bem pouco beneficiam o desenvolvimento interno dos espíritos. O socialismo, com efeito, é o resultado do sentido de justiça desenvolvido no homem moderno, em virtude da sua evolução espiritual, mas encontra-se amparado no critério científico das doutrinas sociais e econômicas. O espiritismo, que é a vanguarda ideológica do espiritualismo dinâmico e moderno, por essa mesma razão não pode deixar de mostrar sua essência de justiça social, baseada na igualdade das classes sociais. Não foi sem razão que Allan Kardec escreveu: o simples fato da possibilidade de comunicar-nos com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis, da mais alta gravidade. É todo um mundo que se nos revela, e que tem tanto maior importância quando atinge a todos os homens, sem exceção. Generalizando-se o seu conhecimento, não pode deixar de ocasionar uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças, que tão grande influência exercem nas relações sociais.
É toda uma revolução que se opera nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa quanto não está circunscrita a um povo ou a uma casta, mas simultaneamente se estende ao coração de todas as classes, de todas as nacionalidades e de todos os cultos. A filosofia espírita do homem e da história representa a força mais considerável para suprimir os princípios do materialismo e estruturar, como já está fazendo, um ideal socialista baseado na realidade positiva do espírito imortal. A política, da maneira como atualmente se faz, é somente um meio para atingir o poder e dispor dos bens econômicos em favor de um agrupamento ou de uma classe social. Ao contrário, o socialismo, idealista e revolucionário, não encara a realidade social desse modo, nem entra nas lutas sociais com finalidades tão baixas. O ideal socialista é uma aspiração superior, que desemboca num sistema de vida capaz de fazer a felicidade de todos os homens. Mas não se detém nisso, avança para o futuro, penetra no espírito do indivíduo e mergulha nas leis da natureza, para descobrir o sentido da realidade histórica e social. Em sua ultérrima finalidade, desembocará numa nova religião do homem, fazendo ver a humanidade sua natureza espiritual e seu vínculo com a vida cósmica e universal. Esta visão do socialismo será confirmada, quando ele tenha superado sua etapa materialista, ao aceitar os postulados científicos, filosóficos e religiosos do Espiritismo que, como revelação positiva do mundo espiritual, é uma verdadeira revolução perante as imperfeições do mundo material. Por isso José Mazzini pensava o seguinte da ideia espírita: o espiritismo científico, isto é, a alma humana analisada experimentalmente em suas propriedades e manifestações, produzirá, com os seus estudos, tão inesperados conhecimentos que, perante eles, ficarão atônitos, obscurecidos e ruirão todos os humanos edifícios políticos e morais que até o presente vêm dominando. Pela aplicação prática dos resultados do estudo do Espiritismo, uma nova ética, pura, regeneradora, poderosa, ressurgirá da natureza. Será o potentíssimo credo que fará morrer as mais enraizadas instituições político-religiosas dominantes na Terra. Por uma apreciação mais ampla e mais bem disciplinada das leis que regem o universo, mudará completamente a orientação da ciência, e a inevitável consequência que isto terá de produzir afetará todas as manifestações da vida, que então se explicarão pela razão do maior, do mais santo dos conceitos, o dever. Como Deus é uno, como a positiva substância da qual provém todas as formas é também una, assim deverá ser, assim será a religião ou ciência da alma, que reunirá sob o seu estandarte todas as escolas, todos os povos. Isto é que sustenta o Espiritismo. A luta será áspera, fatigante, mas sua consequência é inevitável. De nada valerá que se aliem contra ele todos os animais daninhos da terra. O forte, o indomável Veltro avança grandes passos, saturando o mundo com a sabedoria e com a fé dos sábios e dos heróis de todas as épocas. E com os fulgores da ciência positiva caçará as feras, até mesmo nos tenebrosos recessos de seu mundo inferior. Então, soprarão sobre a terra auras de paz e de gozo. Do peito dos homens subirá espontaneamente o hino de louvor e de amor a Deus. E a humanidade, perdendo o último vestígio animal que lhe resta, voará qual nascente mariposa, bela e pura, à conquista das mais excelsas regiões, das mais puras esferas. E assim, tal como a anunciara Mazzini, o grande republicano italiano, os homens só reconhecerão a essência do Espiritismo quando tenham esgotado a ânfora da dor, para levantar os olhos à luz. Porque há uma imensa dor espiritual entre os homens, por causa dos males gerados pela injusta organização social, baseada numa imperfeita distribuição dos bens econômicos. A igualdade social será consequência do reconhecimento da igualdade espiritual. Os espíritos são iguais perante Deus. Consequentemente, os bens da terra, acumulados egoisticamente,
Não podem estabelecer diferenças humanas nas organizações sociais. O caso dos homens que se acreditam superiores aos seus semelhantes, só porque possuem maiores bens econômicos, explica-se pela ignorância das profundas leis da igualdade espiritual, determinadas pela reencarnação ou lei palingenésica. A este respeito, dizia Kardec, com a reencarnação, destroem-se os preconceitos de raças e de castas, desde que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grão-senhor ou proletário, amo ou servo, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos que se tem invocado contra a injustiça da escravidão e contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não há nenhum tão lógico como o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda sobre uma lei natural o princípio da fraternidade universal, funda também na mesma lei o da igualdade de direitos sociais e, por conseguinte, o de liberdade. O socialismo, espiritualizado pelo espiritismo, será a grande força histórica e social que nos poderá aproximar dos postulados fraternais do cristianismo. A igualdade e a liberdade serão confirmadas pela visão espiritista da vida, sendo a lei de palingenesia que estabelecerá o socialismo dos espíritos e, portanto, a igualdade espiritual, jurídica e econômica, entre os homens. Capítulo 18. A política e o dinheiro. Como sabemos, a lei palingenésica traz consigo uma nova atitude espírita, em face do mundo e dos seus valores. A política e o dinheiro, dois instrumentos por meio dos quais o homem poderá realizar outras etapas da evolução, assumem, vistos espiritualmente, outras interpretações, que diferem completamente das do mundo antigo. A política, como ciência e arte de governo, deixará de ser uma palavra vazia, como ocorre ainda na cultura contemporânea. Será, pelo contrário, não somente a ciência de governar, mas também se transformará numa ciência do espírito encarnado. Sua visão será dirigida para dois motivos fundamentais: o espírito e a pessoa moral. Portanto, se o espírita se movesse e atuasse de acordo com o pensamento clássico da sociedade, não contribuiria em nada para a renovação do mundo, e sua alma estaria vazia de riquezas espirituais. Ao contrário, se o espírita se relaciona com a sociedade, ao renovar seu mundo interior, forçosamente terá que modificar seu mundo exterior, isto é, a organização social onde desenvolve o seu ser, dando lugar assim a uma verdadeira política do espírito encarnado. Segundo a filosofia espírita, a política é um fenômeno social que tem sua origem na essência ética do indivíduo, razão pela qual o cidadão se manifesta não somente como um ser moral, mas também como um ser político. O homem adquire, por este ser político, o direito e obrigação de participar do progresso social, mas com um conceito totalmente distinto do conceito da política clássica, que irremediavelmente conduzirá ao desmoronamento do Estado contemporâneo. Se, como vemos, a natureza política do cidadão é inerente à essência espiritual do ser, isso determinará fenômenos de ação social e civil na vida material do espírito. Inclina-lo-á, primeiramente para uma reflexão sobre o estado social da Terra e depois para a necessidade de interferir nas partes mais afetadas dessa situação. Dessa maneira, a essência espiritual do homem irá preparando um organismo social no qual possa renascer com um estado de consciência mais em harmonia com a lei de progresso. Assim, as formas políticas alcançarão seus caminhos naturais, visto que toda a legislação social será manifestação do nível moral alcançado pelo cidadão, e não será devida aos intrincados artigos de códigos que, em geral, sempre se inclinam em favor dos privilegiados. A visão do espiritismo não é a mesma das religiões eclesiásticas, que têm desfigurado os processos espirituais do homem e da sociedade. A filosofia espírita, pelo contrário, permite ao indivíduo a conquista de superiores estados de consciência, que ajudarão o cidadão a se colocar em seu verdadeiro meio social,
para realizar sua evolução em contato com a moral e a ciência, enquanto as ideias dogmáticas desnaturam o ser político do homem, com vãs promessas ultraterrenas. Foi por isso que o homem misoneísta, de temperamento eclesiástico, mostrou-se sempre contrário à evolução do mundo, negando-se a tomar a alavanca propulsora desse processo. Seu desejo era o de que as coisas continuassem com as mesmas estruturas de sempre. Isto nos explica por que a religião emanada de certas igrejas tem tanto apego à tradição e às coisas superadas pelo progresso. A essência íntima do espírito é evolutiva, porque vem projetando luz não somente ao seu redor, mas também sobre todos os aspectos da criação. Sendo, pois, de essência criadora, o espírito construirá um novo ser e um novo estado do mundo, e consequentemente, outro conceito político do homem. Vejamos agora em que se funda o amor ao dinheiro, e que papel desempenharão os espíritas em face desse problema. A sofreguidão pelo dinheiro é causa de um instinto que se perpetua na civilização cristã, em virtude dos bens individuais, cuja origem tem suas raízes no que se denomina espírito possessivo. O homem desprovido de noção sobre a imortalidade espiritual, e falamos do homem histórico, que somente se ateve à realidade visível, inclinou-se para o valor das coisas materiais, delas fazendo-se escravo. A maior quantidade de riquezas acumuladas lhe proporcionou maior felicidade e bem-estar. Assim, guiado por este conceito, lançou-se à conquista de tudo quanto encontrava em seu caminho. Deste modo sobrevieram as guerras, organizaram-se diversos sistemas sociais, e por fim estabeleceu-se a propriedade, no curso da história, como uma lei de economia política. As religiões declararam-na dogma de origem divina, e todo o desenvolvimento da humanidade realizou-se sob tão nefasto princípio. Sobre esta base, a moral tornou-se uma mentira, pois, onde quer que impere o sentido possessivo das coisas, existem o ódio, a calúnia e as guerras de conquista. Tornaram-se mentira, também, a religião e a filosofia, se levarmos em consideração que, no referido sistema social, estas forças espirituais servem somente para justificar as leis e processos que se empregam na defesa do conceito anticristão de propriedade. Nos novos tempos, somente o espiritualismo espírita poderá demonstrar a irrealidade da chamada propriedade individual. O espiritismo, ao desmaterializar os fenômenos materiais, anula a razão do espírito de posse sobre as coisas. A única propriedade de seu reconhecimento são os valores morais acumulados pelo homem em sua eterna ascensão, através de seus renascimentos. Além disso, afirma o ideal espírita que o sistema individualista das coisas não é mais do que o resultado de um temor do desconhecido, pois o indivíduo, ao aferrar-se à matéria, acredita dessa forma poder prolongar sua vida indefinidamente. De acordo com a terceira revelação, o ser se encarna para desenvolver sua evolução espiritual, mas este ato o coloca no histórico, para que o governe mediante a sua essência imortal. O ser, ao encarnar-se, não o faz com o fim de apoderar-se das coisas visíveis, isto é, das riquezas temporais. O que o ser encontra, ao chegar na Terra, lhe é dado em custódia, a qual, segundo a filosofia espírita, converte o homem em depositário e não em proprietário das coisas do mundo. Porque o fato de encarnação não significa apropriação de riquezas materiais, mas uma alienação de bens temporais, isto é, uma administração da economia terrestre, para o bem de todos e sem apropriação da mesma. O homem que declara alguma coisa como de sua propriedade exclusiva é ainda demasiado pequeno, do ponto de vista espiritual. Sabemos que o particular nunca teve confirmação nas doutrinas de Jesus, e tanto o Espiritismo, como o Cristianismo, julgam as coisas da terra como instrumentos coletivos da humanidade. A riqueza e o poder, dizia Allan Kardec, engendram todas as paixões que nos afastam da perfeição espiritual. Por isso,
Jesus afirmou: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, que um rico entrar no reino de Deus. Só recordando esta irrecorrível advertência que o homem se espiritualizará, moralizando-se nos atos que realize através da história, a riqueza e o poder a que se refere Allan Kardec não serão as principais aspirações do ser, ao encontrar-se em sua condição de encarnado. Para isso, deverá relacionar tudo com o cumprimento da lei de igualdade, compreendendo que todos os homens são iguais perante a lei natural e perante os desígnios divinos. A encarnação do ser, depois de anulado o seu instinto de propriedade, servirá ainda para a realização da verdadeira igualdade entre homens e povos, que conduzirá ao estabelecimento social do cristianismo. O humanismo espírita é o elemento indispensável para estabelecer-se um tipo de sociedade que desemboque numa concepção cristã socialista. Seus fundamentos vão mais longe que a visão marxista, já que a concepção espírita socializa o próprio homem, sobre as bases da unidade divina. O espiritismo, a despeito do marxismo, liberta o homem e o cidadão do temor da morte, mostrando-lhe que esta é apenas uma transformação necessária para a evolução do ser. O marxismo, entretanto, desaparece com a morte do indivíduo, pois sua concepção mostra-se impotente para triunfar da morte, através de seus princípios. O espiritismo é a verdadeira revolução humanista que transfigura a morte e a matéria e coloca acima delas o espírito imortal, para que tudo governe, tanto no plano humano como no plano histórico. Sobre estas novas bases se levantará um novo ser da humanidade. Assim, a entrada do espiritismo na história constitui um fato transcendental, que operará importantes transformações na vida das nações. A manifestação dos espíritos, quando for avaliada em todo o seu alcance, será algo mais do que a reforma, o renascimento. A Revolução Francesa é mais singular do que a Revolução Russa. Com o espiritismo se produzirá um encadeamento dialético entre o céu e a terra. Os homens e as almas se juntarão e as rotas do infinito se abrirão aos heróis e os lutadores, como um novo cenário para a palingenesia divina de todos os seres. A humanidade, em forma individual e coletiva, recuperará a memória do eterno, fazendo-se consciente de seu papel no grande plano da evolução universal. Nenhuma ideia ou filosofia política se acomoda ao Estado quando revela princípios radicais de reforma. Para um Estado, cuja base seja o antigo sistema social, somente serão úteis aquelas ideias que afastem o cidadão do espírito de justiça. Augusto Comte, por exemplo, deu forma à sua concepção positivista, levando em conta as tendências do homem conservador e misoneísta. Por isso, socialmente considerada, a sociologia kantiana é de valor relativo. Ela não fez mais do que apresentar um tipo social que se amolda aos velhos costumes, sem despertar no cidadão anseios revolucionários. Por ser o sistema de propriedade privada e o dinheiro dois instrumentos, até o presente, necessários para a evolução do homem, convém analisar, do ponto de vista espírita, como o sistema de propriedade individual dá equivalência ao dinheiro, na forma usurária que está acostumado o espírito humano. Os espíritas devem refazer o seu conceito do dinheiro, isto é, usar dele sem o desejo de acúmulo, pois o espiritismo postula um valor que não reside nas coisas, mas no espírito do homem, único soberano sobre a matéria. As coisas, como sabemos, adquirem valor quando são positivas e universais, e quando, pelos resultados, assumem caracteres próprios através das leis. O dinheiro, ao contrário, é um símbolo, morto, que terá valor enquanto existir a coisa que a justifique. Mas a coisa existirá mesmo sem o dinheiro, o que quer dizer que ele é um elemento fictício, ao qual se faz representar, convencionalmente, o valor natural de um objeto. Não obstante, costuma-se atribuir ao dinheiro um poder mágico, como se ele pudesse produzir algo que não existe. Daí a razão de o perseguirem desesperadamente,
procurando acumulá-lo enormemente e empregando os piores meios para consegui-lo. Não duvidamos de que todos os cataclismos sociais são sempre produzidos pelo dinheiro, este símbolo que, por si só, não passa de um objeto morto e inoperante. É claro